Os irmãos Hugo Laércio e Amanda Alves apresentaram na Web Rádio Cristo Consolador um programa excepcional. Entre irmãos, velhice na visão espírita. Isso interessa a todos nós, por menos a mim interessa. Eu já estou aí na idade 200, muitíssimo obrigado mesmo, meus irmãos, por esse excelente programa. Mas antes de veicularmos o programa, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a divulgação da doutrina. Por isso, reunimos aqui a programação da Web Rádio Cristo Consolador, da Web Rádio Estação da Luz de Natal. E vamos ao programa agora. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Programa Espírita Entre Irmãos, Velhice na Visão Espírita, com Amanda Alves e Hugo Laércio na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador. Está começando nesta noite mais um programa Entre Irmãos. Hoje, dia 23 de maio, estamos aí reunidos para mais uma conversa amigável, troca de ideias e reflexões. Boa noite, Hugo. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que vão nos acompanhar ou que estão nos acompanhando. E eu vou ler uma pequena mensagem do Sabedorias para Partilhar, de Mário Sérgio Cortella, para que possamos iniciar as reflexões e a preparação da noite de hoje. Pequenas ondas, grandes estragos. O navegador Amir Klink é um homem extremamente audacioso, não é um aventureiro. Ele é capaz de permanecer por 4 ou 5 meses em blocos de gelo lá no Polo Sul. Mas antes de partir a bordo de seu Paraty 2, ele planeja, estrutura e organiza. Klink nos ensina algo ótimo quando pensamos em excelência. Ele diz que há pessoas que, quando estão observando o processo de navegação, prestam atenção apenas nas grandes ondas. Todavia, o que faz com que o navegador, vez ou outra, se desvie da rota ou que provoca avarias no barco são as pequenas ondas, que vão batendo no casco bem devagar. Na vida e na família, muitas vezes é a pequena onda que faz com que o orçamento se esvaia, os afetos se quebrem e a convivência decline. E é interessante, né, essa reflexão, porque muitas vezes, né, nós nos preocupamos com os grandes erros, né, da vida ou as situações mais complicadas, mas na maior parte das vezes nós falhamos nas pequenas coisas, nos pequenos hábitos, nas pequenas rotinas, né, nos pequenos sacrifícios, e é através desse processo que nós vamos desenvolvendo, né, a capacidade de lidar depois com as grandes coisas. Então, é interessante nessa reflexão que o autor nos traz sobre pensarmos, né, pensarmos nos detalhes, pensarmos na rotina, nas coisas pequenas, porque essas coisas pequenas, elas têm impacto. E muitas vezes elas acabam, né, sendo a gota d'água do que aquela grande coisa que nós nos preocupamos. E muitas vezes são em várias situações, né, no emprego, no trabalho, né, o que acaba não é por causa de uma grande coisa, mas a somatória de pequenas atitudes todos os dias, que degrada aquela situação, né, que destrói aquela situação. Então, que possamos refletir sobre isso, e aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos, e vamos todos numa corrente de paz, de amor e de fé, elevando o nosso pensamento até as faixas douradas e luminosas de Nossa Senhora de Nazaré, que já nos envolve em seu manto azul celeste. Ela que é a Mãe de Jesus Cristo, que nos dá muita paz, muita luz e muito amor, que é exemplo de renúncia, de fé, de benevolência, que está sempre rogando e orando por todos nós, para que possamos evoluir enquanto estamos aqui na humanidade, no mundo dos encarnados, e que possamos vencer as nossas dificuldades, os nossos desafios, e que quando as lágrimas, as dores, as frustrações nos abraçarem, que tenhamos abnegação, coragem, fé, para continuar seguindo o caminho,
mesmo com as cicatrizes, com o coração sangrando, que possamos ter a força para fazer o que é certo, para renunciarmos ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho e seguirmos a vida com a esperança de que dias melhores virão e de que vidas melhores virão também no futuro. E assim, vamos rogando essa mãezinha que nos eleve o pensamento até o seu Filho, nosso Mestre Jesus Cristo, que já nos guia, nos orienta, nos conduz. Ele que é o grande farol nas tempestades, no mar bravio que enfrentamos durante a nossa existência. Esse irmão mais velho que nos deixou um farol no meio do oceano, no meio da tempestade, nos guiando, nos orientando, nos mostrando a melhor trilha a seguir. E por mais que as ondas gigantescas venham, que possamos ter força, coragem, fé, para lidar com os desafios e continuarmos navegando em rumo a esse farol. Que possamos perceber na doçura, na sabedoria, no exemplo do Mestre Jesus Cristo, as lições, as virtudes que podemos desenvolver em nosso coração. E através desse caminho, que possamos transformar, removendo essa dureza que existe em nosso coração por mais afeto, mais tranquilidade, mais paz, mais tranquilidade espiritual também. E assim, vamos rogando ao Mestre Jesus Cristo que nos eleve o pensamento até Deus Pai, causa primária de todas as coisas, fonte eterna de paz, de amor e de luz, que nos criou, que criou todo o universo, que nos dá infinitas possibilidades de progresso, de aprendizado, que possamos agradecer e louvar ao Pai com a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós vamos aprendendo a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos pedindo licença para iniciarmos as reflexões da noite de hoje, e que possamos ter ótimas reflexões e que possam nos ajudar, nos inspirar para levarmos essa mensagem, esses aprendizados para a nossa semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje nós temos o tema velhice na visão espírita. Então, separamos aqui um trecho de uma mensagem intitulada A Velhice. Ela pode ser encontrada na íntegra lá no site da Federação Espírita Brasileira. Ela foi escrita por Marta Antunes Moura. Então, eu vou ler alguns fragmentos, porque é uma mensagem um pouco longa, mas com alguns trechinhos a gente já consegue fazer umas reflexões. Então, ela se inicia assim. O número de pessoas idosas vem aumentando significativamente nas 2 últimas décadas, no Brasil e fora do país. O Relatório Nacional sobre o Envelhecimento da População Brasileira, documento elaborado pelo Ministério das Relações Exteriores e representantes oficiais dos estados e da sociedade civil, indica que os brasileiros com idade acima de 60 anos, que representava, em 1940, 4% da população, passou para 9% no ano de 2000. Além disso, tem aumentado o número de pessoas com idade acima de 80 anos, que totalizava 166 mil em 1940 e quase 1,8 milhões em 2000, representando 12,6% da população idosa e 1% da população total. O prestigioso US Bureau of Census informa que cerca de 3 milhões de americanos têm atualmente 85 anos de idade ou mais. É o segmento da população dos Estados Unidos que revela maiores taxas de crescimento, abrangendo o surpreendente valor de 274% entre 1960 e 1994, período no qual a população idosa duplicou e a população total cresceu somente 45%. E vejam, esses são os dados do início do século. A situação hoje ampliou. Divaldo Pereira Franco entende que a questão da idade é mais psicológica do que real. Certamente,
afirma, do ponto de vista fisiológico, o organismo, à medida que o tempo avança, tende a diminuir a sua flexibilidade, o seu equilíbrio, a harmonia das funções. Entretanto, preservadas suas atividades pelo trabalho e equilíbrio emocional, logra manter-se sem maiores danos. É possível conservar a memória ativa, adquirir novos conhecimentos e realizar abençoadas experiências. Essas palavras do dedicado médium brasileiro guardam sintonia com os atuais estudos da gerontologia que apontam o trabalho ou a atividade laboral como elemento de equilíbrio físico e psíquico dos idosos, desde que cause satisfação e que possa ser exercido de acordo com possibilidades de cada um. Ante tais concepções, com a aprovação do Estatuto do Idoso em 1º de janeiro de 2004, o poder público e privado vem desenvolvendo projetos, programas e ações com a finalidade de melhorar a qualidade de vida dos idosos, inclusive com o desenvolvimento de programas de profissionalização voltados para maiores de 60 anos. Foram criados estímulos para que as empresas privadas admitam trabalhadores idosos, no artigo 28. Importa destacar, porém, que os programas sociais não se restringem a designar pura e simplesmente uma atividade qualquer ao idoso, para que ele se distraia, ocupe ou movimente-se. Ao contrário, os projetos e programas sérios, inclusive os desenvolvidos nas instituições espíritas, visam favorecer o real envolvimento da pessoa nas atividades. Por preconceito ou desinformação, há quem confunda a fragilidade física dos idosos com o desequilíbrio psíquico. Uma coisa não guarda relação com a outra. Em países atentos a essa realidade, inclusive no Brasil, já existem programas sérios, governamentais e não governamentais, destinados à promoção, valorização e preservação da saúde física e mental dos mais velhos. No Japão, a idade avançada é símbolo de status. Na comemoração do 60º aniversário de um homem, ele veste colete vermelho que simboliza o renascimento para uma fase da vida mais avançada. Felizmente, uma nova mentalidade está surgindo em nível mundial, com propostas inovadoras e humanitárias de combate ao preconceito ou discriminação de pessoas idosas. Vemos, assim, que a despeito do aumento significativo do número dos lares e organizações destinados ao abrigo idosos, a mentalidade vigente distancia cada vez mais da antiga e triste constatação de serem locais para, abre aspas, depósito de idosos, fecha aspas. Nesse sentido, o Espiritismo orienta-nos que o equilíbrio espiritual se obtém pelo conhecimento aliado à prática da caridade. Qualquer um de nós, independente da idade ou saúde, temos condições de fazer o bem, preservando, assim, o nosso próprio equilíbrio. Então, esse é um trechinho aí do texto, para lê-lo na íntegra. Acessem o site da Federação Espírita Brasileira. Eu convido você, Hugo, para começar, então, os nossos comentários sobre esse tema, falando um pouquinho sobre a velhice na visão espírita. Fique à vontade. Bom, é interessante esse tema que a Amanda trouxe e o texto, principalmente, que ela comentou, que ele trouxe uma série de informações que nós podemos discutir ao longo do programa, né, e conversar, mas na visão espírita, né, e aí é até interessante que nós vamos também ver um pouquinho da história da humanidade, o espírito ele não tem idade, tá? O espírito ele é uma energia, né, o que define, digamos assim, as limitações do espírito é o corpo, não o espírito por si mesmo. O espírito ele é imortal, mas nós precisamos, nos mundos materiais, né, de um invólucro, né, de uma casca, e essa casca ela tem prazo de validade, que é o nosso corpo. Né, mas ela não... E ela acaba nos afetando de alguma forma, né, a energia, a vitalidade, mas não afeta a maturidade ou imaturidade do espírito. Né? O espírito que ele é maduro desde novo, ou ele, né, se ele é imaturo, ele pode continuar imaturo até os 100 anos de idade, não tem problema, porque isso tem como o caráter do espírito, né,
suas experiências, né? Qual é o seu grau de elevação. E aí é interessante nós observarmos que conforme o mundo vai evoluindo, e o mundo também evolui, não é apenas a sociedade ou né, o mundo, as pessoas, os espíritos, mas o mundo também ele tem seu planejamento de evolução. Nós começamos lá no tempo das cavernas, ou lá no tempo do Egito, ou mais antigo, com os primeiros povos, e raramente se passava dos 40 anos de idade, por causa de uma vida muito difícil, né, de doenças que atingiam e não tinha uma medicina, a pessoa muitas vezes morria, né, então, pelo próprio, né, a estafa do trabalho, então era um trabalho extremamente, extenuante. Então, todos esses fatores, eles fizeram com que a expectativa de vida fosse muito baixa, né? Mas a partir ali do século XVIII, né, e para diante, né, com a Revolução Industrial, com a medicina, com novas possibilidades, a população deu um salto. Junto com esse salto da população, né, que se multiplicou por bilhões de pessoas, também houve um incremento na qualidade de vida em todas as áreas, inclusive na própria questão da saúde, né, da longevidade. Então, a cada ano que passa, a média da longevidade vem aumentando, né, até uma questão que a gente pode até falar em outro programa, nós estamos hoje tendo um problema, né, porque estamos tendo poucos jovens, né, a sociedade está envelhecendo muito rápido, né, e muitas sociedades até 2100 vão entrar em colapso, tá, com perda de mais de 40%, 50% da sua população, né, sem ter pessoas, né, uma taxa de reposição saudável, porque não tem mais crianças nascendo na mesma taxa né, que os adultos estão morrendo. Então, vai haver essa inversão e, consequentemente, uma diminuição, né, da população mundial no geral. Tá? Então, já é uma questão que está sendo debatida e que entra um pouco em outro tema que, né, nós podemos depois conversar, né, em outro programa, que é a questão de, né, que haverá, né, o planeta Terra ele será herdado pelos mansos e pacíficos. Então, dos 8 bilhões de habitantes que nós temos no planeta Terra, há mais ou menos uns 2 ou 3 que continuarão. Né? Então, as reencarnações elas diminuirão no planeta Terra. E poucos espíritos terão capacidade de permanecer no planeta Terra. Mas é tema para um outro programa. Mas é interessante essa questão que, né, além desse progresso, né, da expectativa de vida, esse progresso ele traz novos desafios. Por quê? Porque ele traz, né, o próprio espírito, que antes vivia, sei lá, 40, 50 anos e desencarnava, hoje ele pode viver até os 80, até os 90. Então, por um lado é bom porque isso estende, né? E também é um fator de quanto mais o planeta evolui, mais as encarnações vão alongando e, consequentemente, mais possibilidades de aprendizado esses espíritos vão tendo. Porque se a cada encarnação eu posso viver 80, 90 anos, eu vou ter muito mais experiências do que antes, quando eu encarnar, né, quando uma encarnação eu ia até os 30, até os 40 anos, porque era uma vida muito sofrida. E hoje, com a qualidade de vida, com as informações, com os livros, com todas as possibilidades que a vida material nos oferece, nós podemos aprender muito mais. Consequentemente, né, nossa vida hoje, ela permite nos dar muito mais saltos de evolução do que várias vidas no passado. Claro que se a gente souber usar essa vida de hoje. Senão, não vai adiantar nada, vai ser só mais tempo cometendo mais erros. Mas aí é interessante também nós analisarmos essa questão de que já que nós estamos tendo vidas maiores, né, com mais possibilidades de aprendizado, nós também temos mais desafios e mais fases diferentes da nossa existência. E aí é interessante, né, desse tema da velhice, né, da terceira idade, né, no nosso comentário de hoje, porque muitos espíritos ainda não estão preparados para viverem esses processos e nem estão se preparando. Né? Hoje, a maior possibilidade é que a gente vá viver até os 70, 80 anos, e aí, para que nós possamos chegar nessa idade, né, com equilíbrio, com paz, né, sem amargura, sem decepções, né? Claro que nós teremos, às vezes, o saudosismo né, da juventude, isso é totalmente natural,
mas sem aquelas amarguras, né, aquelas decepções, nós precisamos desenvolver a nossa maturidade. Nós precisamos preparar a nossa vida para que quando chegue nesse momento, nós tenhamos construído boas lembranças, né, bons afetos, boas amizades e também né, ter uma maturidade espiritual para sabermos que a partir de certo momento da nossa existência, nós vamos começar a ter perdas, né? Um irmão vai partir, um pai, um parente, uma companheira ou companheiro. É natural que, né, aquele núcleo ali que nós crescemos, né, pai, né, ou mãe, ou pai, e as crianças se tornaram adultos, muitas das vezes até idosos, e estão começando a desencarnar. Às vezes o pai já foi, a mãe está indo, né, ou os dois vão. Então é interessante nós pensarmos sobre essas questões, porque é um desafio também que todos nós temos na Terra, aprender né, a libertar as pessoas que amamos, porque todos nós somos finitos, nenhum de nós é infinito aqui no plano material. Nós temos um prazo, nosso corpo tem um prazo, nosso corpo ele tem uma certa vitalidade. Essa vitalidade vai ter uma determinada idade, né, programada para cada um de nós. E dependendo dos abusos, nós podemos até encurtar essa vitalidade. Então, se era para eu viver até os 80, talvez, sei lá, com abuso de drogas ou de álcool, sei lá o quê, eu encurtei para os 60 anos. Então, não vou conseguir chegar mais nos 80. E aí é interessante nós refletirmos sobre tudo isso, porque né, muito das dores, os desafios que nós encontramos na terceira idade, existem vários fatores que estão aí. Alguns né, a própria dureza da vida, então muitas pessoas tiveram uma vida dura, né, tiveram que trabalhar em trabalhos pesados, em situações perigosas durante, né, a infância ou a adolescência, a vida adulta, e não conseguiram, né, cuidar do seu corpo, preservar o seu corpo. Né, e aí, consequentemente, chega numa idade mais avançada, problema de coluna, né, osteoporose, uma série de problemas que vão afetar a qualidade de vida dessa pessoa pelos seus, né, 20 anos, 30 anos ali naquela idade até o seu desencarne. E outras, né, são muito pela questão né, que a nossa sociedade coloca, né, de quando nós somos jovens, né, do carpe diem, ou seja, queime, né, viva o máximo possível, toque o terror, você pode, você está cheio de energia, não tem problema nenhum. E nessa irresponsabilidade, nós acabamos fazendo escolhas que trazem cicatrizes, que trazem marcas, consequências que agora não importa, mas daqui talvez a 50 anos vai importar e vai ter impacto. Impacto na nossa mente, impacto nas nossas relações, impacto no na nossa maneira de ver o mundo, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, e esses traumas, essas situações, elas vão afetar a nossa qualidade de vida, né, quando estivermos numa idade mais avançada. E, consequentemente, vão acabar trazendo algum tipo de perturbação ou de desequilíbrio. E aí, né, um outro ponto também que é interessante nós complementarmos, além dessas escolhas, é a própria maneira que nós enxergamos a vida, né? Porque quando nós somos crianças, tudo é novidade, tudo é legal, tudo é interessante, mas nós vamos, né, nos tornando adultos, e claro, vem as responsabilidades, a dureza da vida, mas nós não devemos perder essa essência, nós precisamos continuar curiosos, né, interessados nas coisas, com vontade de aprender, de ir além, e nós vamos meio que mudando ou freando muitas vontades nossas, muitos desejos, né, e vamos com isso, às vezes criando rotinas, ali onde nós não aprendemos mais nada, onde nós repetimos ciclos, e se fossem ciclos positivos, tudo bem, mas na maioria das vezes são ciclos viciosos, né? São vícios materiais, são posturas mentais que a gente não quebra, são preconceitos enraigados há décadas que nós não mudamos, e tudo isso chega numa idade avançada, nós estamos com toda essa estrutura. Essa estrutura, ela pesa, né? E ela cobra um preço. E aí nós começamos também a sentir, né, um declínio da vida material, que é natural, né? Nossa vitalidade está se esvaindo, e isso muitas vezes pela falta de preparo, pela falta né, de um pensamento maior, não digo nem um pensamento religioso, um pensamento maior, filosofia, ciência, né, a religião, esses elementos, a pessoa ela vai
não só se tornando amargurada, mas ela vai sofrendo mais, ela vai aumentando a carga de amargura que ela já passa. Ou as dores, né, ela já começa a sentir ali um órgão falhando, uma limitação motora, alguma situação que acontece, e ela aumenta mais ainda a dose, porque na mente dela, ela começa, né, não só a sentir falta daquilo que foi, né, do que já passou na vida dela, mas muitas vezes se punir também pelo que ela não fez certo, as amarguras, né, a colheita muitas vezes daquele plantio que ela fez de uma maneira não planejada, né, não madura, e também a própria questão né, da ânsia ali de pressentir a morte, não saber o que vem depois, não estar preparado para a morte, não estar preparado para a passagem e nunca ter buscado nada. Então ela se sente abandonada, né? Muitas vezes vê pessoas queridas indo, né? E vê que em algum momento vai ser ela e ela não sabe o que fazer, não sabe o que espera, né? E aí vem esse terror. Então tudo isso é pelo quê? Por falta dessa visão espiritual, por falta dessa busca, dessa reflexão, né, desses processos que fazem parte da nossa vida. Assim como nós respiramos todo dia, nós vamos morrer algum dia, é uma certeza da vida. Nós não temos que temer esse processo, nós temos que nos preparar para ele. Nos organizar, né, deixar a vida organizada, deixar laços, afetos, deixar um legado, né, para nós mesmos até, porque nós podemos reencarnar na mesma família, né, nós podemos ser neto de alguém que nós estamos educando hoje, criando hoje, nós não sabemos, né, mas também deixar esses valores, deixar essa semente na humanidade, essa memória, né, olha, foi um espírito ali que contribuiu com o progresso da humanidade. Todos nós temos essa capacidade com o progresso, né, da família, né, das pessoas ao redor, da comunidade, e todos esses processos, eles fazem parte desse bem envelhecer, saber lidar com essas limitações, saber lidar com a transitoriedade da vida. É importante nós aprendermos isso, porque não tem, tudo é mudança na natureza, né? E até hoje nós vemos aí quem é famoso, quem é rico, faz procedimento, faz plásticas, mas não adianta, né? Pode, tudo bem, a pessoa pode até ficar, né, ali com, né, tá com 60 anos com cara de 40, mas a idade chega do mesmo jeito, né? E se a pessoa não tomar cuidado, né, a questão não é a cara que ela tá, se é com a cara de 60 ou a cara de 40, é como ela tá por dentro, como ela se sente, porque às vezes ela tá ali, né, com um rostinho bonito, às vezes até com um corpo bonito, mas e por dentro? Por dentro ela tá se sentindo inútil, ou tá se sentindo desprestigiada, né, ou está com depressão, com outros problemas, com uma mentalidade já né, de tristeza, porque passou aquela fase que ela se sentia no auge. E esse é o interessante da vida. A vida nos dá esses vários momentos, essas várias experiências. E nós temos que saber colher as experiências e vivê-las conforme o tempo. E também ir plantando em nós e desenvolvendo essas virtudes para que a gente tenha uma vida tranquila e saiba que essas limitações vão chegar. Mas, por outro lado, também, nós podemos cuidar para prevenir muitas dessas limitações, né? Então, eu hoje, por exemplo, eu posso ir para uma academia treinar. Se eu começar a treinar agora, né, com meus 35 anos, eu vou chegar nos meus 60, meus 70 anos, né, não vou chegar um Arnold Schwarzenegger, nem um Hulk, nada disso. Mas eu vou ter uma massa muscular, vou ter uma estrutura, né, vou ter um condicionamento físico que ele vai decair, claro que ele vai decair com 70 anos, mas ele ainda vai me permitir muita mobilidade, né, ele vai evitar certas lesões. Então, nós temos que construir isso antes para poder colher depois, né, do mesmo jeito que se eu evitar, né, certos alimentos, né, ter ali uma caminhada, né, eu vou evitar problemas cardíacos, AVC, né, diabetes, ou seja, eu estou cuidando do meu corpo para que ao avançar a idade, meu corpo ele vai falhar, né, mas vai ser falhas pequenas, vão ser suportáveis, né, não vão tirar tanto a minha qualidade de vida ou me colocar uma cruz pesada demais para eu carregar. Então nós também temos que começar a pensar sobre isso. A própria questão no mundo material,
né? A própria questão da finança, né? Fazer uma previdência, poupar um pouco, se planejar, porque às vezes nós estamos, né, no auge do vigor, não, eu trabalho 16, 18 horas, o que for necessário, 24 horas, mas você não vai conseguir com 50, 60 anos de idade trabalhar 60 horas, né? Então, nós precisamos ter esses planejamentos. Eu sei que é difícil, né, e a maior parte da população né, vive com um salário mínimo, então também não estou negando a realidade, né, no caso do Brasil, mas nós, dentro das nossas possibilidades, nós temos que buscar desenvolver esses potenciais, a organização, juntar ali o que for possível, para criarmos essa base, né, que possa nos sustentar também no futuro. Porque com certeza isso virá. Né? Nós, a menos em casos de exceções, nós vamos desencarnar muito cedo. O mais provável é que a gente desencarne lá para os 70, 80, 90 anos. Né? Esse é o mais provável hoje na nossa vida, na nossa sociedade. E o outro fator também interessante é a própria questão da mentalidade. Porque se hoje, né, eu, por exemplo, eu só ligo para besteira, não estudo, não leio, não tenho conversas edificantes, quando eu chegar aos 60 ou 70 anos, como eu vou ser? Eu vou continuar com essa visão. Né? E vai ser triste, porque eu não vou ter adquirido nada mais para a minha vida. Né? Eu não vou ter trazido valores que eu possa utilizar em outras vidas, ou até mesmo como a Amanda comentou, que eu até ia citar, mas ela acabou citando no texto o caso do Japão, né? A idade, nós na cultura ocidental não valorizamos tanto, mas a idade ela traz a experiência, e não tem nada mais valioso do que a experiência. A experiência, né, daquele que já fez, que já sabe, que conhece ali as manhas, né, como nós falamos, né, os macetes. Essa experiência ela tem valor, só que infelizmente na nossa sociedade material, muitas vezes, né, principalmente ocidental, esse valor ele é desprezado. Mas aí nós temos que tomar cuidado, né, e usar esse valor e compartilhar esse valor com outras pessoas, porque a nossa sabedoria, o que nós já vivemos, pode ser útil para alguém que está começando. Né? Hoje, mesmo com 35 anos, eu posso ensinar alguma coisa para um jovem de 20, né, de 25. Né? Já tem alguma experiência que vai lhe dar atalhos, que vai ajudá-lo em algum processo. Então é interessante porque nós sempre temos coisas para compartilhar. Né? Mas nós precisamos também ter tido essas experiências e esses aprendizados, senão nós não teremos nada. Vai ser o cego guiando outro cego, como dizia Jesus Cristo na parábola. Então é interessante também esse processo. No Japão, especificamente, né, é um país que tem, né, suas dificuldades, seus problemas também, mas nessa área, né, as pessoas mais velhas, né, elas são muito mais respeitadas e a sua sabedoria é transmitida para gerações. Né? Existem até, né, são muito valorizados também muitas vezes em muitas empresas, porque representam justamente nessa honra, essa solidez, né, essa experiência de quem viveu décadas aquela função, aquele aprendizado, e aí fica, né, até o convite para os jovens, né, para quem for mais jovem, né, estiver escutando em algum momento esse programa, que busque esses aprendizados, seja com o pai, com a mãe, né, com alguém que respeite, seja no trabalho, né, porque tem coisas a nos aprender, a nos ensinar. Nós muitas vezes, né, falamos, não, eu sou jovem, né, eu estou aí, eu vejo na internet, não sei o quê, mas tem coisa que a internet não vai ensinar. É só a vivência, é só quem fez, né, só quem construiu. E aí a gente precisa ter essas pessoas como base. E nós também podemos, né, ter esses mentores. Eu mesmo, quantas pessoas eu tenho que são mentoras minhas no trabalho, por exemplo, né, que são pessoas que eu respeito, que têm experiências que me ajudam na minha profissão. Nós temos que ter essas pessoas. Existem muitas pessoas que nós podemos, né, ler, estudar, conhecer a vida, né, conhecer os seus ensinamentos, para trazer para nós, para aprender também, para amadurecer. E quem sabe lá no futuro nós vamos ter, né, alguma autoridade, alguma excelência em alguma coisa que nos permita também ser essa referência para outras pessoas, né, para quem está vindo. E é assim que a humanidade evolui também, né, um espírito passando para o outro, compartilhando valores sociais,
né, a questão do trabalho, as profissões, assim a sociedade vai construindo e vai cada vez mais evoluindo. E é interessante nós pensarmos sobre esses processos, porque muitas vezes nós só, né, nos ligamos sobre essas escolhas, sobre essas possibilidades, sobre esses desafios, quando nós chegamos lá. E aí nós já não temos margem de manobra, né? Hoje, né, é muito mais fácil eu começar a poupar hoje com 35, se eu começar a poupar, por exemplo, com 50, 60 anos. Então, né, tudo que nós começamos mais cedo, né, rendem juros maiores, né, tem mais possibilidade, eu tenho mais tempo para maturar aquelas decisões, aquelas virtudes, aquelas possibilidades. Então, também nós temos que pensar sobre isso. Quais são os valores, quais são as virtudes, quais são as possibilidades que hoje eu posso estar trabalhando, né, eu posso estar desenvolvendo, eu posso estar modificando em mim para colher lá no futuro. Até um exemplo, imagine que eu fumasse, né, e que hoje, beleza, né, com 35 anos, supondo que eu comecei lá com meus 20, eu já teria fumado muito, né, já teria até talvez algum comprometimento, mas imagine que eu comece a parar agora, e que eu vou parando, né, até, vamos colocar até os 40 anos, aí eu pare definitivo aos 40 anos, eu ainda viva mais 30 anos, desses 40 até os 70 sem fumar, eu vou ter auxiliado muito a minha saúde, né? Eu vou ter criado muita qualidade de vida para mim. Então, essa é uma possibilidade também que muitas vezes nós não pensamos. Ah, não, não vale a pena. Né? Claro que vale a pena. Nós vamos ser os usufrutos disso tudo, de tudo que a gente desenvolve, né? De todos os potenciais, as qualidades, as virtudes. Então, é interessante nós analisarmos isso, que não tem jogo perdido. Né? E enquanto nós estivermos vivos, nós temos possibilidades de melhoras. Então, também é uma questão interessante para pensarmos, né, sobre quando, né, chegar esse momento, quando, né, a idade estiver evoluindo, avançando, pararmos para pensar sobre isso. O que eu faço diferente? O que eu posso mudar? Ou, por exemplo, me aposentei do trabalho, não trabalho mais, né, já tenho uma aposentadoria garantida. Tá, e o que eu vou fazer com esse tempo? Né? Eu posso produzir, né? Não no sentido talvez material, no sentido intelectual, né? No sentido comunitário, em outras possibilidades eu posso ajudar as pessoas, né? Eu posso ter hobbies, eu posso desenvolver novas habilidades que talvez ali por conta do dia a dia eu não conseguia desenvolver. Então essa é uma questão interessante e que vem sendo, né? Esse desafio vem aparecendo para todos nós, porque nós temos que pensar sobre isso. Esse processo também faz parte da evolução do espírito, né? Nós sempre somos desafiados a aprender e a mudar conceitos. E aí é interessante porque aquelas pessoas que, né, se bloqueiam e se estagnam em alguma coisa, principalmente na mente, elas não percebem isso, que o tempo está passando e o tempo é precioso. Ele traz essas possibilidades e ele nos desafia a nós mudarmos, a trabalharmos esses novos contextos. Então é bem interessante essas questões, né, esses pontos. E Amanda, o que você acha? Quais são as suas visões sobre essa questão da velhice? Enquanto você comentava, eu lembrei, você falando sobre a cultura ocidental, né, que não valoriza tanto essa maturidade como a oriental. Na verdade, a gente não valoriza absolutamente nada, né, Hugo? A nossa cultura é a cultura de esconder. É quase ofensivo você perguntar para uma mulher mais madura quantos anos ela tem. Ela verdadeiramente se ofende, como se revelar a idade fosse uma coisa muito ruim. E a gente vem da sociedade que traz cada vez mais recursos, né? Desde o filtro na foto, Photoshop, Botox e uma série de coisas para que as pessoas cada vez mais aparentem essa juventude e escondam, né? As rugas, que são naturais do tempo, naturais das risadas, dos rostos e do que a gente vivencia naturalmente. É claro que, como a gente comentou aqui, a forma que se vive vai também trazer resultados positivos ou não para cada um de nós. Então, a gente pode até ter como exemplo pessoas que ficam expostas, por exemplo, fazem trabalhos braçais, ficam expostas 24 horas por dia no sol, né, de 40 graus. É lógico que a pele daquela pessoa estará muito mais suscetível a ter rugas, marcas de expressão, até chance de doenças cancerígenas,
por estar nessa exposição frequente do que alguém que se expõe menos, ou usa protetor solar, ou tem esse cuidado, hidrata a pele, bebe mais água. Então, isso também diz mais sobre a nossa aparência, né, de um modo geral. Mas é interessante a gente comentar, porque a velhice ainda é um tabu. Ainda é um tema que as pessoas têm medo, as pessoas preferem não falar sobre, como se fosse uma coisa que a gente não quer. Sendo que todo mundo quer, né? Diretamente, ninguém quer desencarnar tão jovem. A gente quer ter uma oportunidade que dure mais tempo, que a gente consiga aproveitar mais a experiência, a jornada, construir mais relações, aprender mais, desenvolver mais o nosso espírito. É lógico, como diz a mensagem, a gente também não pode se iludir de achar que a vida ela só é bem vivida pelo número de anos. Não é. Ela é bem vivida com as escolhas que nós fazemos, né? O Hugo até exemplificou isso, de pessoas que às vezes são crianças ainda no sentido imaturo mesmo da palavra, mesmo com uma idade avançada. Então, nós sempre temos a escolha de amadurecer ou de estagnar, de ficar parado ali naquelas ideias, naquele conceito, naquele modelo mental, e ninguém me tira daqui de forma nenhuma. Isso é benéfico para quem? Porque se a pessoa ela tem uma quantidade já de anos vividas, de repente 70, 80, 90 anos, ela ainda está uma pessoa endurecida nos conceitos, no jeito, com pouca flexibilidade para conversa, para diálogo, para ter uma convivência até mais harmônica, então será que ela está conseguindo trazer essa vida necessária aos anos vividos? Ou está só deixando os dias passarem para ver aí um dia após o outro? Então, a gente precisa lembrar que todos nós temos, né, esse fluido vital, essa energia que é depositada em nós no momento do nosso nascimento, né, uma energia espiritual ligada ao nosso corpo físico. E nós somos como uma pilha, né? Basicamente o que vai descarregando a gente é o tempo. Quanto mais a gente vive, menos fluido, menos energia a gente tem. É lógico que existem coisas que vão trazendo um impulso diferente para essa pilha, né? O Hugo comentou da alimentação, da atividade física, a gente acrescenta, de repente, atividades que são mais intelectuais, né? A gente vê vários grupos de idosos, por exemplo, dedicados a fazer tai chi chuan, a fazer yoga, a fazer artesanato, a plantar, a ter hortas, de repente, em espaços comunitários, clube da leitura, enfim, são coisas que fazem com que a mente ela permaneça sempre ativa. E é aí que a gente determina a pessoa que está morrendo da que está vivendo. É a questão também da mente, não é só uma questão do corpo. Porque se de repente, Deus o livre, a gente tivesse uma doença em que meu corpo fosse impedido de se mexer, de ter qualquer tipo de função, mas a minha mente está em movimento, é lógico, eu preciso do coração batendo, dos sintomas vitais aí para continuar. Mas se eu tenho isso, ainda que meu corpo não se manifeste em sua totalidade, eu estou viva, né? A minha mente está funcionando, está ali entrando em energia a todo momento. Então, a gente precisa criar esse equilíbrio do cuidar do corpo e cuidar da mente também. Né? E o que os idosos precisam, pensando em nós, enquanto idosos no futuro, e das pessoas que nós conhecemos que já estão passando por essa fase, serem respeitados, né? Serem acolhidos, serem assistidos na velhice, amparados. Eles precisam que a família, as pessoas que estão ao redor tenham paciência, porque a gente pode ter, de repente, 2, 3, 5 idosos na mesma casa e cada um apresentar um comportamento diferente. Então, a família não pode tratar todos de uma mesma forma. Assim como a mãe vai captar o jeito, a personalidade, a sensibilidade de cada filho, para cada um ter ali a assistência dela que é necessária, o mesmo se aplica à família,
quando a gente está falando dos idosos, porque de repente a gente vai ter situações em que o idoso pode ser mais independente, né, com uma mente mais aberta, ele fala mais, ele expõe mais, ele se joga mais nesse sentido na vida, enquanto o outro precisa mais de cuidado, já é mais carente, às vezes é um pouquinho mais teimoso, é um pouquinho mais inflexivo. Então a gente precisa ir aprendendo a lidar, porque todos eles estão dentro da sua maneira de viver, vivendo da forma que eles acham que é a melhor. E aí cabe à família tentar ajudar, né, em todos os aspectos possíveis para que essa velhice se desencadeie de uma forma saudável, de uma forma natural, de uma forma tranquila também. André Luiz, ele fala que poucos de nós são completistas, né? A gente tem uma carga de fluido vital para uso durante a vida, mas geralmente com os nossos maus hábitos, o Hugo até comentou sobre isso também, a gente acaba antecipando esse tempo. Então, olha a responsabilidade que nós temos. Nós não sabemos quantos anos nós temos, mas a expectativa de vida hoje é muito maior do que era em 1940. Muito maior. Basicamente, 90%, 95% das pessoas, lógico que tem as suas exceções, tem as suas situações mais delicadas, mas a maioria da população consegue chegar numa idade já avançada, mas para isso vai depender a esses hábitos, e esses hábitos não estão relacionados somente ao corpo, eles dizem também muito sobre a mente, como que a mente vem trabalhando, como que a mente se posiciona. Por isso que é legal quando a gente vê, de repente, um idoso que gosta de jogar jogo da memória, que gosta de escrever, que gosta de ler, que gosta de fazer um crochê, um tricô, alguma coisa que faça com que a mente ela fique em movimento, trabalhe a coordenação, trabalhe processos lógicos também. Isso é bem interessante, porque mostra que o cérebro ele vai se reconstruindo e vai reavivando ali células ou partes que não são usadas justamente por esses hábitos, que para quem olha de fora pode parecer uma besteira, né? Ai, gosta de jogar palavra cruzada, mas só o fato de você estar pensando numa charada, perder um tempo ali pensando na resposta, na quantidade de letras, onde começa, onde termina, isso faz com que o cérebro fique ativo. E isso é super importante em todas as épocas da vida, principalmente se você já está com uma idade mais avançada, para manter essa vitalidade, né, dentro do possível. Então, vamos tentar ao máximo pensar sobre isso, né? A maturidade do espírito, ela não está relacionada à idade, né? Mas a gente tem dentro desse contexto, né, da velhice, espíritos que aproveitam essa experiência e conseguem olhar para trás e ter basicamente um relatório, né, da sua vida, dos seus erros, dos seus acertos, das coisas boas, do que poderia ter feito diferente, e espíritos que às vezes ainda não tiveram esse estalar, né? De qualquer forma, cabe a cada um de nós, enquanto família, enquanto sociedade, apoiá-los, né, para que eles não se sintam também entregues à própria sorte, desacreditados, ou não se sintam amados também, numa fase da vida em que naturalmente a gente já fica mais carente, né? Imagine a gente já caminhando para uma idade mais avançada, olhando tudo que é da sua geração, e eu comento muito isso, Hugo, hoje, por mais que eu tenha 33 anos, eu acho que é interessante você pensar que as coisas que você via quando era criança só vai acompanhar e entender com você quem tem a mesma idade. Porque aí, se você comenta hoje, eu comento hoje com a minha filha de 14 anos, uma música que eu ouvia quando eu tinha a idade dela, ela não tem ideia do que eu estou falando. Então, aquilo é uma grande referência para mim. Então, é interessante esse processo que a gente passa, que é um processo natural, e a gente entende o sentido dele também, do envelhecer. Porque será que é legal ficar num mundo em que todas as suas referências já não existem mais, de tudo, né? Porque aí as coisas vão sendo substituídas num ciclo natural e vão vindo novas coisas, né? A cultura ela vai mudando, a mídia vai mudando, a moda muda também, os empregos, as formas de se relacionar, tudo isso muda. E aí quem vai acompanhar melhor esse período são as pessoas daquela geração. Então, quem cresceu junto comigo entende as minhas referências. Talvez a geração de agora tenha outras referências que eu não conheço.
Então, é legal a gente ver que isso tudo acaba sendo realmente um ciclo, né? O que é mais antigo vai dando espaço porque é mais novo. E nesse contexto, a gente vai também interagindo, tendo essa possibilidade de troca, né? Então, dá para desenvolver diálogos lúcidos, ponderados, sensatos, ouvir as histórias, né, que os avós contam, que as avós contam, a comidinha da vovó, aquelas coisas que aquecem o nosso coração. E a gente ter a certeza de que essa memória afetiva, essa trajetória que os espíritos que estão há mais tempo aqui carregam consigo, isso é muito único. E isso é repassado, às vezes, para a família, para os netos, para gerações próximas, e é a nossa verdadeira riqueza, porque quando os espíritos não estiverem mais aqui, a gente vai lembrar dessas características que eram muito específicas de cada um. Para isso, a gente precisa tentar ao máximo viver a vida bem vivida, né? Aproveitar esses momentos todos. E pensando nos avós, por exemplo, tem até uma característica que é bem comum dos avós, que é mimar, né, os netos. Por que eles mimam os netos? Porque existe já um despertar diferente, né, com a idade, com o passar do tempo, a rigidez às vezes vai dando mais espaço para você ser mais flexível, ser mais tolerante e pensar que aqueles que estão ali, aquelas crianças, aqueles adolescentes que estão no papel de netos, já vêm de outra geração, com outras ideias, não precisa ser tudo 8 ou 80, como às vezes pode ter sido com os filhos. Então, os avós, eles já têm esse papel, né, do estragar, entre aspas, a criança, dar o doce, mimar, fazer ali as vontades, justamente porque às vezes você vai caminhando pela vida e vai vendo que o que importa de verdade, o que tem real valor dentro dessa minha vida aqui, o que importa é a felicidade do neto ou é a bronca no neto? Será que a bronca dá para deixar passar? Deixa a bronca para a mãe, para o pai, eles dão bronca depois, e às vezes os avós ficam mais com esse papel do acolhimento, que é um papel muito importante também, que a criança acaba tendo essa referência. Então, vamos tentar trabalhar lembrando sempre disso, que o espírito ele não morre. Então, o que a gente não pode permitir é que a nossa vida se escoe pelas mãos, é que os dias passem e a gente não construa nada que seja significativo para nós. E aí nós não estamos falando de valores do mundo físico, nós estamos falando de valores para o nosso espírito, de coisas e despertar espiritual. Tudo que nós começamos aqui não vai se findar aqui. E aí, às vezes, a gente tem essa mente mais fechada para isso, né? Ah, mas eu queria tanto estudar, mas eu não vou estudar com essa idade. Mas por que não? Se você tem vontade de estudar, estuda. Ainda que não seja uma profissão que você exerça nessa existência, mas já é um conhecimento para o seu espírito. E uma vez que nós somos eternos, podem haver muitas outras oportunidades desse conhecimento vir à tona, ser colocado em prática. E uma coisa que a nossa mãe sempre ensinou para a gente é que conhecimento ninguém rouba da gente. Pode roubar tudo, mas o conhecimento que você tem, ele é seu para sempre. E quanto mais você compartilha, mais ele multiplica. Então, é uma conta bem bacana, que a gente nunca perde. E vamos pensar bastante nisso, para que a gente consiga envelhecer, né, como diz a visão espírita, de uma forma saudável. Envelhecer criando maturidade de fato, sabendo separar as coisas que são passageiras das coisas que são eternas, das coisas que nós queremos levar adiante na nossa jornada, para que a gente não se envolva também em coisas menores, sabe? Em coisas pequenas, em brigas, em coisas insignificantes, em mesquinhez, em egoísmo, coisas que às vezes o mundo tenta colocar ali na nossa frente, nos vender essa ideia. Mas quando nós acreditamos numa vida espiritual, numa vida maior, que vai além do corpo, numa doutrina que nos ensina também, nos propulsiona a raciocinar além de tudo, a gente vai conseguindo aos poucos fazer essas reflexões, para não deixar levar, para não deixar nossa mente fluir por caminhos que não vão acrescentar em nada para ela. Então, eu convido o Hugo para fazer as considerações finais dele e aí me repassar a palavra para a gente fazer o encerramento.
Bom, até um tópico que a gente acabou não comentando, mas que me veio aqui na mente, que tem a ver também com o tema que a gente está conversando, é que hoje na sociedade, como você mesma disse, né, é uma fuga da questão da velhice, né, de se admitir que está se envelhecendo, né, ou de que não tem mais a beleza de antes. E hoje nós vemos muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, ainda mais se forem famosos, na busca eterna pela juventude, né? E aí tudo bem até uma pessoa famosa, porque talvez faça parte da profissão dela, ou né, ela tem ali um ganho financeiro quanto a isso. Mas nós temos que tomar cuidado com esse tipo de atitude, porque isso pode levar, né, a um processo de loucura, né, e até de alienação. É natural que nós vamos envelhecer e a nossa beleza, né, e a sociedade coloca muita beleza externa, né, como importante ou como essencial, mas nós temos que lembrar que a principal beleza é a que emana, né, das qualidades da nossa alma. Então, tudo bem a pessoa ser bela por fora, mas se não for também bela por dentro, essa beleza ela é falsa. Ela vai passar. E em algum dia, né, mesmo que não seja as pessoas que estão vendo na TV ou fora, mas aquelas pessoas que convivem ali, elas vão perceber que aquela beleza é falsa, né, que aquela beleza não se sustenta com valores transcendentais. Ao mesmo tempo, né, nós encontramos pessoas que não são belas, fisicamente falando, mas que são tão simpáticas, né, que têm tantas qualidades que se tornam belas, né, se tornam pessoas agradáveis, que dá vontade de estar ao lado. E aí nós temos que também tomar cuidado, porque né, com esses é natural que há, né, e hoje existem os procedimentos, um monte de coisa estéticos para, né, se manter a beleza o máximo possível, mas, né, Cronos é implacável, né, o tempo ele passa para todos. Então nós também temos que aprender a lidar com isso e com as expectativas. Há sim a possibilidade de se manter uma certa beleza, mas uma beleza compatível com aquela idade, né? Uma beleza que vai se amadurecendo com as idades, não, né, às vezes uma senhora de 60 ou 70 anos querer parecer uma garota de 20 anos ou 30, né? Isso cria certas distorções, não só, né, a gente vê na TV os procedimentos estéticos, as coisas que acontecem, mas também no próprio psiquismo, porque o espírito ele não está lidando com o fato de que é natural que ele não vai ter aquela beleza, né? E aí nós temos que tomar muito cuidado também, né? E tanto o homem quanto as mulheres, para não basear a sua vida, né? Ou não achar que suas conquistas ou a sua vida se resume à sua beleza, né? Ou que é porque, né? E hoje é uma coisa que a sociedade coloca muito, né? De que a beleza abre portas, né? E existem já estudos, várias coisas que falam sobre isso. Mas é uma ilusão o espírito pensar que só com isso ele vai ser feliz, né? Ele pode ter facilidades, ele pode conseguir muitas coisas usando a beleza, mas ele vai pagar um preço por isso, né? Ele pode pagar um preço por isso também, e muitas vezes quando essa beleza se esvai num processo natural, a pessoa ela entra em loucura ou em desequilíbrio, porque ela não consegue se ver, né, sem ver aquela beleza. Então nós também temos que perceber isso e trabalhar esses sentimentos, porque a sociedade ela faz o contrário. Não, usa aqui o produto tal, faz a cirurgia tal, faz isso aqui, vai para academia, né, 10 vezes na semana, né? Claro que estende, mas não vai permanecer a beleza sempre, né? E por mais que beleza, né, haja mulheres aí com seus 50, 60 anos, né, todas definidas, né, musculosas, sei lá o quê, mas não é a mesma coisa, né, de uma jovem de 18 anos agora. Então, também tem que se tomar cuidado, porque senão se geram essas expectativas irrealistas e há sempre essa fuga da realidade, né? E toda fuga da realidade, ela vai ter um processo de despertamento. Esse processo pode ser aqui na Terra ou pode ser lá no plano espiritual. Mas normalmente esse processo vai causar algum tipo de sofrimento. Por isso que nós já temos que nos desapegar, né, dessas ilusões enquanto há tempo. Então, sim, se eu puder me cuidar, se eu puder, né, manter a minha jovialidade por mais tempo, beleza. Mas também quando eu chegar aí no meu cabelo grisalho ou, né, ali numa idade mais avançada, né, sei lá, o cabelo caindo, saber que faz parte da vida, né, me aceitar do jeito que eu sou, né, e cuidar dentro do possível, mas sem arroubos de loucura,
né? Porque todas essas loucuras são alienações, né? E muitos espíritos vivem alienados no planeta Terra com todos os tipos de loucura, inclusive essa loucura, porque o próprio corpo, ele é uma prova, né? Tanto um corpo bonito quanto um corpo mais feinho, vamos colocar assim, podem ser provas para o espírito que é orgulhoso ou para o espírito que é vaidoso. E o espírito pode falhar através do corpo, né? Porque ele acha que aquilo resume todas as qualidades dele, e não é. Nós seremos cobrados de outras possibilidades, não se nosso corpo era, né, bonito, ou estava malhado, ou não sei o que, não. Né? Quando eu falei aqui sobre, né, a questão de até ir para a academia, claro, tem um lado estético, mas principalmente o lado da saúde também, que é o que vai nos manter lá nas idades avançadas. Né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, para não nos iludirmos ou acharmos que nossas qualidades se resumem apenas ao nosso corpo. Né? E aí nós verificamos, né, a sociedade cada vez mais correndo contra o tempo, tentando, né, criar métodos miraculosos para manter as pessoas jovens. Né? E tudo bem, talvez até dê para retardar algum processo, dê para ajudar, mas se a pessoa não estiver bem alinhada, né, com a questão psicológica, com a questão emocional, ela vai gerar uma série de desequilíbrios, né? Como uma atriz que ela é famosa, ganha Oscar, né? Tá em todos os papéis, e aí daqui a pouco ela vai decaindo, né? Vai ficando secundária ali. Isso faz parte da vida. Né? Todos nós, em algum nível, vai acontecer isso. Né? Então, nós temos que estar preparados para esse alvorecer da nossa vida. É justamente nós saindo do palco, através do desencarne, né? Em última instância. Então, sim, nós vamos dar passagem para outros. Em algum momento, nós vamos, né, nos aposentar, ou vamos trabalhar ali, e quando ver, a gente acorda lá no plano espiritual. E esse é o ciclo da vida. E também é necessário humildade, tranquilidade, maturidade para passar por esse processo também. Tá? E nós passaremos, e já passamos. Nós não estamos encarnados a primeira vez no planeta Terra. Nós já tivemos centenas, milhares de vidas. Nós já desencarnamos centenas de vezes. É que, né, pelo nosso inconsciente ainda, né, nós ainda não amadurecemos para aceitar esse fato. Né? E ainda também no mundo material que estamos, não podemos lembrar dessas outras vidas, mas no futuro nós lembraremos, porque também não haverá nada negativo, né, para esquecermos, como hoje há nas nossas encarnações. Então fica aqui meu grande abraço a todos, né? Um grande abraço especial à Kátia aqui, que comentou, né? E muito bom tê-la nos acompanhando aqui no programa, e a todos que vão nos assistir, que tenham uma ótima semana, ótimas reflexões, e que comece a trabalhar sobre essas expectativas futuras, sobre essas possibilidades, e aproveitar o caminho também. Né? Tem muita coisa para nós fazermos até o nosso desencarne. Não sabemos quando é, né? Mas há muitas coisas que podemos fazer, não importa a idade, o momento. Nós somos espíritos em evolução e em aprendizado. Então, um grande abraço a todos, e passa a palavra para a Amanda para que ela faça, né, um encerramento. Um abraço, Kátia. A Kátia comentou aqui que nem sempre consegue nos acompanhar, né, devido ao trabalho. Não tem problema. Quando você não puder ver ao vivo, entra lá no YouTube, procura a programação da rádio, tem o nosso programa, tem outros programas bem bacanas também, aí nos momentos em que você estiver um pouquinho mais tranquila, para poder acompanhar. É tudo feito com muito amor e carinho. E é isso, né? Falando da velhice, resumindo, é a gente aprender a separar o sou do estou, né? Quem eu sou? Qual é a minha essência? Isso é uma coisa interna, e isso independe de como eu estou. Talvez eu estou numa forma física hoje, dessa forma, mas daqui a uns anos a forma vai se modificando, numa próxima existência vai ser uma outra forma também. A forma física, que é o externo, isso vai sendo moldado de acordo com a necessidade do espírito. E também vai sendo moldado de acordo com o passar dos anos. A gente nasce bebê, vai adolescer, vai ficar maduro, vai ficar mais velho, idoso, e vai desencarnar para poder reencarnar de novo. Agora, se a gente foca em trabalhar a parte interna, que é quem eu sou, que é a nossa essência, melhorar essa essência, tentar trazer mais conhecimento para o nosso espírito, mais amadurecimento, para a gente desenvolver as nossas habilidades, os nossos potenciais, aí a gente vai ver que o trabalho ele é bem árduo.
E independente da idade, realmente não vai nunca faltar trabalho. Nós estamos sempre nesse processo de aprendizado e de amadurecimento também. Então, um abraço a todos. Obrigada pela presença, pela companhia, por estarem conosco. E eu convido a todos nesse momento que se sentirem à vontade para fechar os olhos. Vamos assim, deixando sair dos nossos corações o mais profundo sentimento de paz, de harmonia, de esperança. Vamos lembrando que esses sentimentos, eles têm cor, eles têm forma, é uma luz multicolorida que sai do nosso coração e envolve todo o contorno geográfico. Vamos vibrando intensamente para a paz nas relações, paz em todos os países, principalmente aqueles que estão com mais conflitos, paz entre o nosso governo, para que hajam leis que amparem o povo tão necessitado. Vamos vibrando intensamente para que haja saúde em todas as formas da palavra, que todas as moradas da casa do Pai, os seus filhos tenham saúde física para os que estão no mundo físico, saúde espiritual para os que estão no mundo espiritual, saúde emocional, psicológica, para que a gente consiga aproveitar as oportunidades da melhor forma possível. Vamos vibrando intensamente pela água que bebemos, pelo alimento, o alimento material, o alimento espiritual, que nos enche de energia, que nos dá otimismo, perseverança para não desanimarmos. Vamos vibrando intensamente pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes e idosos, para que cada um, dentro da sua fase da vida, consiga aproveitar da melhor forma as experiências, serem acolhidos, assistidos, amparados e muito amados. Vamos vibrando intensamente pelo estado em que moramos, pela cidade, pela nossa rua, pelo nosso bairro, por todos os nossos vizinhos, pela nossa comunidade, para que tenhamos também esse equilíbrio da boa convivência, a harmonia, a paz dentro das relações estabelecidas. Vamos vibrando intensamente por esse momento, né, que nós passamos nesses últimos dias, tantos dias de frio intenso, de chuva, para que os nossos irmãos que estão em situação de rua, os nossos animais, encontrem sempre mãos dispostas a auxiliar, que tragam esse aconchego para o corpo físico, para o corpo espiritual, para o coração, para a alma também. E assim vamos pedindo licença para vibrarmos pelo nosso lar, por todos que lá estão, que as energias do nosso lar sejam revigoradas, que tenhamos mais flexibilidade, mais boa vontade, mais bom ânimo nas relações, mais calma, mais passividade. E assim vamos pedindo licença para vibrarmos por nós, necessitados que somos, pedindo a Deus que tenhamos força, tenhamos coragem para não desanimar dos nossos objetivos, para que saiamos sempre vencedores de nós mesmos na batalha do viver. E assim vamos deixando muitas luzes em formas de flores multicoloridas e vamos mentalizando essas luzes, se direcionando ao espaço, para que a espiritualidade leve a cada local em que se fizer necessário, seja no plano físico ou no plano espiritual. Remarcando o nosso compromisso de estarmos aqui na próxima semana, se assim for da vontade de Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma ótima semana a todos, com muita paz, muito amor, muitas coisas boas, aproveitando as oportunidades, que estejamos juntos aqui novamente na semana que vem. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.